Aqui estamos. Gostaria de, hoje à noite e amanhã também, ter esse tempo com vocês, pela graça do Senhor, de compartilhar a Escritura, a Palavra de Deus. E essa é a verdade que temos, a Escritura. Nós amamos a Escritura. E amamos tanto a Bíblia que nós lemos todos os dias, decoramos a Escritura praticamente todos os dias, porque de fato nós amamos a Bíblia. E devemos amar, porque ela é a Palavra de Deus. Amém. Eu sei que você leu a Bíblia hoje, não é verdade? Amém. Você deve ter lido a Bíblia hoje, porque você ama a Escritura. Então, se amamos, nós lemos a Bíblia, não é verdade? Nós amamos este livro, é a voz de Deus. E, amados, gostaria nessa noite de tratar esse tema tão importante, revelado na Escritura, sobre a eternidade no coração do homem. Gostaria de, antes de ler uma passagem, uma pequena passagem, nós vamos tratar como assunto, nesses 2 dias aqui, eu gostaria de lembrar um pouco de onde viemos, de onde nós viemos, de onde saímos. Eu gostaria de mostrar 2 experiências que eu tive. A primeira faz 30 anos, já tem muito tempo. Nessa época eu tinha bastante cabelo, muito cabelo. Não faz tempo mesmo. Bastante tempo. Tinha muito cabelo, todo pretinho, todo pretinho. A Ruth não existia, nem Samuel. Mas eu, no ano 95, faz 30 anos agora, 30 anos, eu e mais um grupo de amigos, lá em Roraima, nós fomos passar 15 dias num país chamado Canadá. É pouco mencionado sobre o Canadá, ele é muito grande, né? Bem grande o Canadá. Uma população pequena, na época de 27 milhões de habitantes, então era pouca gente, muita terra. Até hoje, né? Cidades grandes. Nós fomos para o leste do Canadá, uma cidade chamada Halifax, que era a capital, mas nós fomos para o interior. E lá nesses 15 dias, meu marido, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nesses 15 dias, o missionário Terry, a pessoa que a gente estava visitando lá, nos levou a uma ilha, passamos o dia nessa ilha lindíssima. Eu, que tinha saído aqui do sertão da Bahia, e fui parar naquele ambiente, de mãos dadas com Suede, há 30 anos atrás. Gente, posso imaginar, num lugar lindíssimo, incomparável. Eu acho que depois desses 30 anos eu não andei num lugar tão lindo quanto lá. Realmente era um paraíso. Era um paraíso. Como aquilo era lindo, bonito, tudo que se via era belo, certo? Jardins, as casinhas, tudo. Parecia de boneca, aquela coisa linda mesmo. Naquele lindo país. De mãos dadas com Suede, naquele belo e maravilhoso paraíso, com 3 anos de casado. Oh, vida boa, né? Oh, vida boa. Aquilo que é vida, né? Aquilo que é vida. O tempo passou, e como vocês conhecem, algum tempo atrás eu visitei a cidade de Porto Ordaz, na Venezuela. Tem aí uns 5 a 6 anos atrás, se não me falha a memória, eu estava na cidade de Porto Ordaz,
e São Félix, na Venezuela. São duas cidades grandes, maiores do que Vitória da Conquista. E eu fui para um bairro pregar na igreja do pastor chamado Julio. Ele era um colombiano, aliás, um colombiano que morava e trabalhava na Venezuela. O lugar que eu fui pregar era um esgoto a céu aberto. Você podia observar aquele lixão e o esgoto corria na rua. Você via a merda literalmente na rua. Interessante, não é? Um contraste, uma realidade completamente diferente. Eu preguei naquela igreja, certo? Tudo bem fechado. Quando eu saí de lá para pegar um táxi um pouco distante, eu não vi nenhum cachorro na Venezuela. Nenhum cachorro, muito menos gato. Naquela época eles já tinham comido todos os animais. Creio eu. Não vi, pode ter que esteja, mas eu não vi. Era uma situação desesperadora. Eu acho que agora está bem melhor lá na Venezuela. Por que eu estou registrando isso para vocês nessa noite? Para mostrar esse contraste de onde nós viemos. O primeiro casal, Adão e Eva, eles foram expulsos de um paraíso. Adão e Eva viveram algum tempo, alguns anos, num paraíso. E eles foram expulsos desse paraíso. E olha o mundo que nós criamos. Nós temos belos jardins, belos lugares que nos encantam, não é verdade? Nos deixam assim de queixo caído diante da realidade. Eu sei que tem outros lugares bonitos no mundo, melhor do que aqueles, talvez até no Brasil, mas era muito lindo. Mas nós também criamos algo absurdo, os lixões, os habitats do mundo. Como vocês conhecem, já sabem muito bem, repeti isso várias vezes, eu fui também em Moçambique. E lá eu vi o que é miséria. O que foi que nós criamos? O que foi que nós, seres humanos, criamos? Nós que saímos de um jardim, nós criamos um habitat assim. Nós criamos um mundo assim. Só um pouquinho antes de ler um texto. As mulheres que ainda têm um pouquinho de força, não as idosas, até mesmo elas. Quando chega no sábado, você dá aquele brilho na casa, limpa tudo, tira toda a poeira, bota algumas flores ali, você cria um ambiente agradável, não é verdade? Por quê? Porque existe algo no nosso coração que é de voltar para esse paraíso. Aquele lugar que a gente não quer sair de lá. Aquele habitat tão perfeito, tão maravilhoso, aquele lá tão bonito que você não quer sair de lá. Você já fez uma viagem e você passou um tempo fora e o seu sonho é voltar para casa. E quando você chega na sua casa, você diz, finalmente, graças a Deus, estou em casa. Não já fez isso? Oh, maravilha. Como é bom, né? Estou em casa. Não é bom? É gostoso. Então, essa é a ideia de paraíso. E ela está na nossa mente. Eu e vocês queremos voltar ao paraíso. É bem verdade. Queremos voltar a um lugar chamado paraíso. Porque de lá recebemos ordem de despejo. Estamos nesse mundo perambulando, criando certos jardins, mas também nós vivemos nesse mundo como peregrinos em habitats horríveis. Não é verdade? Mas o nosso coração é sempre a ideia de um mundo bom, de um mundo maravilhoso para habitarmos. O problema é que nós não conseguimos. Nós não conseguimos. A melhor cidade da Bahia, o melhor do Nordeste para viver, não é Vitória da Conquista.
Conquista, é lá em Petrolina, no Pernambuco. Falei isso hoje. É lindíssima aquela cidade, mas é violenta e muitas pessoas morrem lá. Então não é um paraíso. Então eu gostaria de registrar isso como introdução e fazer uma indagação a você. Qual é o sinal que você tem no seu coração que você vai voltar para o paraíso? Eu quero que você me responda nessa noite, qual é o sinal que você tem na sua mente, no seu coração, que é para esse paraíso que você vai? Eu posso desafiar você nessa noite. Por exemplo, meus avós, meus dois, parte de pai e de mãe, já morreram. Meu pai e minha mãe também já morreram. Verdade. Meus tios, eu só tenho dois, se não falha a memória, já estão com 80 e tantos anos, e eu fiquei pensando, o próximo da lista sou eu. Não é? Entre os parentes sou o mais velho. Mas que certeza eu tenho de que eu vou retornar a esse paraíso? Que garantia eu tenho que essa chama de eternidade no coração do homem me leva para lá? Qual é a garantia que nós temos? Você tem garantia que você vai para lá? Você tem certeza que você vai entrar neste paraíso? Que garantia tens? Que garantia nós temos? Você nesse momento tem plena coragem que vai para esse paraíso? Ou você tem medo de morrer? Você tem certeza que você vai para esse paraíso? Que na sua mente, no seu coração, você vai realmente para a eternidade? Tem certeza mesmo? Se você tem, eu gostaria de mostrar esse sinal que há no coração de toda pessoa que está pronta para retornar à eternidade. Tem uma chama de céu no coração. E o que é isso então? Vamos ler na Escritura? Quero ler em Filipenses, depois desse desafio. Leia Filipenses 1, a partir do verso 21. Diz assim, Filipenses 1, a partir do verso 21. Um homem preso que aguardava julgamento e sua condenação à morte. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou no lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que prossigam e tenham alegria na fé. Bonita, linda passagem. Vamos orar? Senhor Deus, nós temos uma face, um semblante. E o nosso semblante é de um povo que está indo para a eternidade, porque a chama da eternidade está no nosso coração. E a nossa eternidade não é uma eternidade qualquer, é uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar e lançar esse desafio, que é o nosso semblante de eternidade, é um semblante de convicção, é um semblante de certeza que nós de fato estaremos na eternidade com Cristo Jesus. Amém.
Essa é a nossa oração, Senhor, nosso agradecimento. Em nome de Cristo, amém. Amém. Bem amados, esse é um texto conhecido, todos nós já lemos, inclusive o pastor Edmundo falou recentemente, não tão recentemente assim, dessa passagem. Aqui encontramos um homem preso na cidade de Roma, e ele aqui diz, escrevendo a carta aos irmãos em Filipos: para mim, o viver é Jesus Cristo. Viver, essa realidade aqui, é viver Cristo. Viver o seu dia a dia nesse mundo, apesar dele ser um paraíso para nós, para alguns, e ser um horror para outros, para nós é viver Cristo. A nossa caminhada nesse mundo, que não é tão longa, ela é curta e ela é breve, lembre, é viver Cristo. Essa é a ideia do apóstolo. O viver é Cristo. Eu quero viver Cristo. E se eu morrer, eu tenho lucro. Eu tenho lucro. Se eu partir, eu ganho. Eu não perco nada, eu tenho é lucro. Essa é uma perspectiva de quem entende de que está vivendo o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos que a nossa vida neste mundo é viver Cristo, a gente entende claramente que vamos ganhar. Se morrermos, ganhamos. Porque essa é a nossa realidade em Cristo. Amados, para nós, a morte não é derrota. A morte não é um fim. Não é uma tragédia. Não é um perigo para nós. A morte é um lucro perante Deus. Como diz John Piper, com câncer na época passada, disse: a única coisa que a morte pode fazer comigo é me apresentar ao meu Salvador e nada mais. Por isso que ela é lucro. E Paulo diz, né? Mas ele aqui cria uma tensão, ele cria um problema. Ele está dizendo: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Se eu continuar vivendo nesse mundo, dessa peregrinação, eu vou produzir alguma coisa. Que bom, né? Observe a face de Paulo. Se eu continuar vivendo aqui, eu vou produzir algum trabalho, porque o meu viver é Cristo. Aí ele diz, na continuidade: assim eu não sei o que escolher. Se eu partir, eu ganho. Se eu ficar aqui, eu vou produzir um trabalho frutífero. Então, o que eu vou escolher? Essa é a face de alguém que está indo para o céu. Claramente. Ele diz: estou cercado de dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é sem igual. É maravilhosamente melhor. É alguém que está preso, aguardando o julgamento, que podia cabeça sair do pescoço, né? E ele está dizendo: eu não sei, é algo incomparável, algo extraordinário para mim ver Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo, voltar ao paraíso, voltar àquele lugar maravilhoso que o homem foi expulso. Ele disse: eu não sei, tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Mas olha a face de alguém que está indo para o paraíso. Olha a face de alguém. Mas por causa de vocês, é mais necessário eu continue a viver. Amados, lembre disso. Alguém que pensa que está indo para o céu é alguém nessa vida que só pensa em servir os outros com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você está indo para o céu, para a eternidade com Deus,
o seu coração hoje é esse: eu quero gastar a minha vida em servir a Deus e o seu Evangelho. Esse é o semblante de alguém que está indo para o céu. Esse é o semblante. Essa é a face de Paulo. Eu lembro quando eu me despedi de uma senhora índia lá no Bonfim, há muito tempo, anos 90, era índia. Dona Rosa está com o Senhor, vou encontrar aquela irmã. Ela foi se despedir de mim, bonito. Naquela época eu usava óculos. Ela tira meus óculos, bota na mesa e aí faz isso no meu rosto. 3 vezes ela fez isso. Diz: por que isso, Dona Rosa? Você está indo embora e eu não quero esquecer do seu rosto. É interessante, alguém que está indo para o céu é alguém que está pensando em gente, está pensando em pessoa. Então, quem tem o semblante, o rosto de eternidade para o céu, está pensando nesse mundo em servir as pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode achar o céu incomparável, maravilhoso, um paraíso, aquele que eu visitei no Canadá, maravilhoso, lindíssimo, mas o semblante deve ser sempre de servir as pessoas com o Evangelho. Essa é a eternidade no coração das pessoas. Quando de fato a eternidade está no nosso coração e ela toma conta plenamente do nosso ser, o nosso único objetivo é dizer: eu vou gastar a minha vida em servir as pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é alguém, é uma pessoa que está indo para o céu. É uma pessoa que está indo para o céu. Ele quer gastar o Evangelho, a sua vida, com as pessoas, com gente. Ele quer gastar, ele quer dar. Ele quer gastar a vida dele. Então nós que estamos peregrinando, e o nosso destino é o paraíso, é o nosso habitat permanente, o que há no nosso coração hoje, no nosso semblante, é servir as pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso diz que o seu rosto é virado para um jardim, para um paraíso, porque você quer servir as pessoas nessa vida. Essa é a maneira clara de ter eternidade no coração. Mas observe a nossa sociedade. Observe o mundo, como nós somos egoístas. Nós só pensamos em nós mesmos. Nós só pensamos em nós mesmos. Nós somos uma sociedade que vive pelo ventre, pela comida. É verdade. O Evangelho é o maior bem do mundo. É o maior bem do mundo. Nós vivemos aqui com Cristo tão somente para servir as pessoas de nossa volta. E assim o seu rosto e o meu rosto é um rosto que está indo para o céu. Porque não somos desse mundo. Lá é bom? É maravilhoso? Tudo certo com isso. E nós compreendemos. Mas quanto mais nós compreendemos da grandeza deste paraíso, desse habitat, que este próprio homem, alguns anos antes, disse: eu fui ao terceiro céu e apenas ouvi vozes dos quais os homens não são dignos de ouvirem. É um paraíso, é belo. Mas quanto mais nós compreendemos sobre esse lindo, maravilhoso país, mais nós despejamos nossa vida em servir as pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há outro semblante em nós. Não há outro rosto em nós. Observe o exemplo de Jesus Cristo. Ele está na Pérea, vai para Jerusalém para morrer. Chega
na região de Samaria, ninguém deu hospedagem para ele. Por quê? Porque o rosto dele era de alguém que ia para Jerusalém. E lá ele ia servir, ele ia dar sua vida em prol das pessoas, para que nós pudéssemos voltar ao paraíso. Que lindo, né? Como é o seu semblante? É semblante de eternidade? É semblante de alguém que está gastando a vida aqui, dando a vida aqui, para que o Evangelho seja dado aos outros, seja dado ao mundo perdido? É isso mesmo. É um desafio para nós. É um desafio para nós. Muito. E aí Paulo continua a última parte. Que lindo, né? Ele diz assim: mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo não está pensando nele. Não. Ele está interessado em ir para estar com Jesus. Mas por causa do Evangelho, na vida das pessoas, ele quer servir. Ele quer servir. Que bonito, né? Nós estamos com cara de quem estamos indo para o céu. Por quê? Porque o nosso semblante é apenas de servir os outros com o Evangelho. Estamos com vontade de ir, não é, irmãos? Porque o nosso espírito é apenas servir os outros com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é bom sentir isso? A chama do nosso coração não é apenas ir para o paraíso, é sobretudo servir quem está ao nosso redor. É dar a nós mesmos a própria vida, morrer por isso, se sacrificar por isso. Isso é o rosto de alguém que está indo para o céu. É um desafio, porque há no nosso coração. E aí Paulo diz, lindo, né? No versículo 25: e convencido disto, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês. Bonito, né? Irmãos, estou convencido, estou certo, ficarei, permanecerei com todos vocês. A alma dele era uma alma de servir, de se dedicar. Ele estava preso, mas eu quero só servir vocês, ficar para servir vocês, ficar, permanecer para servir vocês. Interessante, não é? Eu só quero ficar aqui porque eu quero servir vocês. Incrível, não é? Então, quando nós temos esse sentimento, esse palpitar no nosso coração, é porque a sua mente, nessa jornada, já foi. Ela já está no paraíso e você já começa a vislumbrar a eternidade diante dos seus olhos, que mesmo diante da morte, você não teme. Por quê? Porque você vê o paraíso do outro lado. Porque tudo que você fez aqui foi apenas para servir o Evangelho. Que maravilha, né? Que dádiva é um coração assim. Esse é o espírito de Paulo. É o espírito de Paulo. Quem estava na igreja de Benézia domingo e viu aquele vídeo de Dona Marjorie, belíssima, eu conheci aquela senhora jovem, mulher alta, linda, texana, falava bem português. Ela estudou em São Paulo durante 13 anos, falava bem. Ela passou mais de 40 anos servindo no interior de Pelo Arcado, na Bahia. Ela deu a vida pelas pessoas. Ela se sacrificou pelas pessoas. Ela foi em um lugar chamado Brejo de Zacarias. Praticamente ninguém vai naquele lugar, mas ela foi e morou lá. Por quê? Porque o semblante dela
era servir o Evangelho com as pessoas, porque no seu horizonte estava a eternidade, o paraíso. Que dádiva, que presente é isso no nosso coração. Veja o que Paulo pensa. Para que? O propósito dele. Para que progridam e tenham o quê? Alegria na fé. Paulo preso, os irmãos lá em Filipos, distante. Eu quero ficar para que vocês amadureçam, para que vocês progridam na fé cristã, vocês tenham coragem, alicerce na vida cristã. Era isso que ele quer, é isso que ele pensava, e é isso que diz a Escritura. Então, amado, se encerrando, qual é o seu rosto? Qual é o seu rosto de paraíso? No seu horizonte, o que você está vendo? O paraíso de Jesus Cristo? Creio que sim. Mas lembre, as pessoas que pensam assim e veem assim, o espírito de tais pessoas é gastar a sua vida no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim a pessoa está contemplando o paraíso. Imagine, Dona Marjorie, essa que eu mencionei, passei o vídeo na igreja, mais de 40 anos, lá naquele lugar esquecido, você não sabe nem onde fica, eu morei lá uns anos naquele interior, e ela estava de joelho, com mais de 80 anos, orando. Veio um garoto por trás, e aí ela se assustou, e ele pegou um pedaço de pau e deu aqui, e ela caiu. Ela estava diante de quem? Ela estava diante de Jesus Cristo naquele exato momento, em oração. Logo depois, ela estava plenamente diante de Jesus Cristo, no paraíso, do outro lado, porque ela gastou a sua vida no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um desafio para quem tem a eternidade no coração. Lembre, se você vê o paraíso diante dos seus olhos, diante do seu horizonte, lembre, o seu espírito aqui é gastar a sua vida com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tão somente. Aí você começa a ver o horizonte com Cristo. Terminando como começamos. Eu falei lá do Canadá, aquele lindo jardim, lindíssimo, maravilhoso. Tem algumas fotos já desbotadas de 30 anos atrás, perdida em casa. Lembre, aquele é o coração de que o Evangelho é mais importante do que qualquer coisa. É andar naquele paraíso. Mas alguém que não tem esse Evangelho pulsante no coração, desculpe eu dizer, mas anda naquele desafio daquela bendita cidade da Venezuela, do esgoto a céu aberto. Não vê paraíso diante de si. Só como ilustração. Mas todos aqueles que temem a Deus, que servem a Deus e que gastam a sua vida com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vê sempre a oportunidade de servir. Aí eu lhe pergunto, como você tem gastado a sua vida? Como você tem gastado a sua vida? Pense bem. Como você tem gastado? É servir mesmo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Bote a sua cabeça no travesseiro hoje à noite. Ajoelhe. Ore a Deus. Peça a Deus. Esse é um retiro espiritual. Apesar do nosso lazer aqui, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas põe a cabeça no travesseiro. Veja como você tem gastado a vida. Há uma coisa que eu gostaria de mencionar na igreja de Ebenezer.
toda terça-feira tem isso lá. Nesses 8 anos e pouco que eu estou lá, isso acontece toda terça-feira. Repetido. Não precisava dizer isso, mas está lá. Certo ponto não está gravado, mas hoje vai ficar, se tiver gravando. O irmão Simval, está aqui, irmão Simval. Toda terça-feira ele pede pelo irmão dele. 8 anos lá ele pede a mesma coisa. Salva meu irmão, salva meu irmão, salva meu irmão. Interessante, né? Tem gente que está encantado com isso e ele sabe. Salva meu irmão, salva meu irmão. Aí eu pergunto a você está com esse evangelho na alma, na vida? Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu parente, salva meu primo, salva fulano, Senhor. É isso. Isso é a eternidade no nosso coração. É um desafio para nós. Essa é a parte prática da vivência do evangelho em nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque na nossa mente, no nosso coração, Senhor, há uma chama de eternidade. É lucro, Senhor. Nós que temos Senhor Jesus Cristo como Salvador, é lucro morrer. É lucro, Senhor, estar contigo. É incomparavelmente melhor. Mas nessa peregrinação, Senhor, enquanto o céu não chega, o paraíso, Senhor, não chega para nós, a única chama do nosso semblante é servir as pessoas, porque temos a chama da eternidade diante dos nossos olhos. Amém. Ó Deus, nos dê essa vontade, esse sentimento da alma, de servir e servir as pessoas, porque só assim podemos descortinar o paraíso diante dos nossos olhos. Deus abençoe esse grupo aqui, Senhor, e reanima o nosso espírito em direção à eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.